Pessoal, então uma boa noite. Nesta videoaula nós falaremos então sobre o algoritmo LALR1, nesse contexto de análise sintática ascendente. Então, o algoritmo LALR1 ele é basicamente uma abreviação de Look Ahead LR, sendo, portanto, uma versão simplificada do LR canônico, né? Que é o LR1 tradicional que a gente viu em aulas anteriores. Então ele surgiu depois do LR1, que apareceu em 1965, né? Esse LALR foi proposto pelo Frank D. Hammer em 1969 em uma tese de doutorado chamada Practical Translators for LRK Languages. Então, essa implementação, essa proposta LALR1, que é a que o Bison implementa e que a gente utiliza no projeto na sua etapa 2, certo? A inspiração para o LALR que o Frank nos trouxe, ela basicamente utiliza como inspiração, né, a motivação de que o LR1 ele possui muitos estados com os mesmos itens, né? A gente viu isso na videoaula anterior sobre LR1. E nesses estados, a única coisa que muda são os look-aheads, né? Os look-aheads eles são diferentes, enquanto que a parte, digamos assim, do núcleo do item LR1, que é a parte que tem a produção gramatical com o ponto posicionado, eles são idênticos, né? Então, o que o Frank propôs, né? O Frank propôs, então, que a gente, em vez de fazer o LR1, a gente faça o LR0, que são, em geral, autômatos mais simples, mas que a gente enriqueça esse LR0 com tokens de look-ahead. Então, com isso, ele propôs o LA1 LR0, que aí depois acabou sendo simplificado para LALR1, certo? Então, na prática, lá na tese dele, diz que ele é um token de look-ahead em cima do LR0. Por isso que ele chamou de LA1 LR0. Mas que depois o pessoal, para simplificar e ficar com um parênteses só no final, colocou para LALR1. Então, a forma genérica seria LAK LR0. Então, para a gente entender como é que funciona o LALR, certo? Nós vamos então analisar uma situação, né, partindo do pressuposto que o LR1 possui muitos estados com os mesmos itens, né, onde os look-aheads são diferentes. Então, se a gente pegar como exemplo esse gráfico que aparece aqui embaixo, e eu vou passar agora então para o nosso quadro para a gente ver ele com mais precisão, nós percebemos que aqui no lado esquerdo, onde nós temos o algoritmo LR1, para aquela gramática onde a gente tinha lá, deixa eu só escrever ela aqui, onde a gente tinha A que leva para A entre parênteses e A que leva para Azinho, certo? Então estendeu a gramática e tivemos o LR1, estendeu a gramática e tivemos o LR0 do lado direito. Então o que a gente pode observar, olhando para essa construção do autômato LR1 e do LR0, é que a gente tem muitos estados aqui no LR1 que têm núcleos semelhantes. Então observamos, para começar aqui, os estados 2 e 5, certo? Que são esses dois. O que a gente pode perceber, na real, aqui, ó, é que os três itens LR1 são praticamente iguais. A única coisa que muda é o token do look-ahead desses dois itens que eu acabei de assinalar. O resto é tudo igual. E isso aparece também em outras combinações. Se a gente olhar aqui a combinação do 4 e do 8, por exemplo, a gente percebe que o 4 e o 8 são iguais, só muda o token do look-ahead. Outro exemplo que pode aparecer aqui seria o 7 e o 9, certo? Que novamente aqui somente o token de look-ahead muda, certo? O núcleo do item LR1 ele é idêntico. Por fim, nós temos um último exemplo que é esse do 13 e do 6, que também somente o estado do look-ahead muda, né? Então, qual que é a ideia, né? A ideia é que, bom, por que eu preciso me limitar em colocar no item LR1 somente um token depois aqui na nossa tupla, né? Na realidade, a gente poderia ter o item LR0 normal, seguido de, ao invés de ter um único token, ter um conjunto de tokens. Então, nesse caso, a gente combinaria, então, estados 2 e 5, o estado, vou assinalar aqui, combinaria esses dois estados, o estado 7 e 9 seriam combinados também,
O estado que a gente fez aqui, o 4 e o 8 também seriam combinados, e o 6 e o 3, certo? Já que esses são estados que têm núcleos semelhantes, a única coisa que muda são os tokens de look ahead. Então, com isso, a gente chega no primeiro princípio, certo? Que o Frank nos trouxe lá na sua proposta do LA-LR1, que é a ideia do ter o mesmo núcleo. Então, ao invés da gente separar em dois estados separados, a gente cria em LR1, LA-LR1, um único estado, sendo que o item LA-LR1 vai ser composto do item LR0, seguido de um conjunto de tokens de look ahead. Nesse caso aqui a gente tem 2. Então aí nos exemplos que vocês podem eventualmente encontrar nas referências, a utilização de espaços para separar esses tokens de look ahead, mas também pode aparecer uma barra separando esses 2 tokens de look ahead. Eu vou deixar aqui o espaço, né? Lembrando que o token de look ahead é uma coisa única, então normalmente nos nossos exemplos é representada por um único símbolo. Então esse é o primeiro princípio, a ideia de ter o mesmo núcleo, certo? Muda só os tokens de look ahead. O segundo princípio é o seguinte, a gente pode perceber aqui, ó, que o estado 2 e 5, que está assinalado aqui, esses 2 estados, a gente tem transições para o estado 4 e 8 com o A maiúsculo aqui. E o estado 4 e 8 também tem o mesmo núcleo, certo? Então, com isso, a gente tem o segundo princípio, que diz o seguinte, os estados S1 e S2, eles têm o mesmo núcleo, que no caso aqui do nosso exemplo é o estado 2 e 5, do nosso LR1, e com uma transição a partir de um símbolo, sendo esse símbolo um terminal ou não terminal, a gente vai ir para uma outra combinação de estados, que nesse caso aqui é T1 e T2, que representa no exemplo aqui o 4 e o 8, que tem também o mesmo núcleo, certo? Seguindo esses 2 princípios e aplicando ele de maneira, digamos assim, na construção desse autômato LA-LR1, a gente vai acabar chegando, e é isso que vem a parte interessante, no autômato LR0, certo? A gente pode perceber que o núcleo dessa combinação 2 e 5 está representado no LR0 aqui pelo estado número 3 aqui, certo? É esse aqui. Enquanto que o estado 4 e 8 está sendo representado aqui no LR0 pelo estado número 4. Então, com a combinação desses 2 princípios, a gente conseguiria, então, construir o LA-LR1, certo? Onde o núcleo de um estado de itens LR1 é um estado de itens LR0, e o segundo princípio diz respeito a essa questão da transição, né? A combinação que a gente faz de combinações de núcleo de um lado para combinações de núcleo de outro. Bom, para a gente passar para a próxima etapa, eu vou voltar aqui para os slides. Então, a gente, em geral, para o algoritmo informal, seria esse, né? A gente começaria, então, com o autômato LR0 e a gente enriqueceria ele, então, fazendo a propagação de verificação à frente, né? Propagando os look aheads durante o fechamento e a transição. Então, a gente teria uma mistura aí, muito inspirada pelo LR1, mas em cima do autômato LR0. Então, para a gente ilustrar esse processo, eu vou passar aqui para o quadro novamente para a gente fazer essa questão da propagação, de como é que funciona. Eu já comecei a fazer aqui o início desse autômato LA-LR1, certo? E no início ele é muito semelhante ao LR1 que a gente viu na última videoaula. Então a gente estende a gramática, faz o estado inicial fazendo o fechamento desse A, coloca os símbolos de look ahead. Quando eu faço a transição com abre parênteses, eu carrego o look ahead, faço o fechamento desse A e fazendo o fechamento desse A eu vejo que o token de look ahead no fechamento é o fecha chaves, e faço a transição aqui com o Azinho carregando o token de look ahead. Faço a transição também com o Azão carregando o token de look ahead, esse que vai ser então o nosso estado final do autômato LA-LR1. Aqui eu parei aqui para mostrar para vocês onde que começam a aparecer as diferenças quando a gente está construindo o LA-LR1.
Então, eu vou fazer, então, começar aqui pelo A, pela transição com o A. Então, vamos lá. Fazendo essa transição com o A, notem que na construção do exemplo eu deixei aqui o autômato LR0 para ele nos servir de inspiração aqui, porque no final das contas a gente vai atingir alguma coisa muito semelhante a esse autômato LR0. Percebam bem, fazendo a transição com o A, eu vou fazer então o A, abre parênteses, o ponto depois do A, e eu carrego o token de look ahead. Esse estado aqui não tem fechamento, então a gente termina por aqui. E fazendo agora a transição a partir desse estado aqui, deixa eu só deixar um espaço aqui só um pouquinho. Eu vou deixar um espaço aqui para a gente eventualmente precisar, porque a gente depois da vírgula a gente tem um conjunto de tokens, então eu vou deixar um espaço maior para caso apareça algum outro token a gente tem espaço para colocar. Fazendo a transição então com o fecha parênteses, a gente chega no estado completo a ponto carregando o dólar junto. E aqui de maneira análoga eu vou deixar um espaço também para eventualmente se a gente precisar colocar mais algum token aqui no final. Então com isso a gente fechou a branch a partir desse primeiro item LA-LR1 e agora nós vamos fazer então a transição com o abre parênteses. Fazendo a transição com o abre parênteses, olha só, eu vou ter então uma transição com o abre parênteses, certo? Para onde é que eu vou? Quando eu fizer essa transição com abre parênteses, eu vou acabar indo para o núcleo idêntico a esse primeiro aqui, com o ponto depois do abre parênteses. Só que, lembrem bem, quando eu faço uma transição, eu tenho que carregar o meu token de look ahead. Nesse caso aqui, eu estou carregando o token de look ahead fecha parênteses. Então, o que eu vou fazer? Nesse momento, eu vou adicionar, então, aqui o token de look ahead, fechando, então, a transição com o abre parênteses para ficar no mesmo estado. A diferença é que eu adicionei esse novo token de look ahead porque ao fazer o ponto e ir para depois do abre parênteses eu tenho esse mesmo núcleo. Depois de fazer isso eu não posso me esquecer que eu tenho que aplicar o fechamento vazio considerando esse token de look ahead que eu acabei de adicionar ao invés do dólar que eu já havia feito. Fazendo o fechamento vazio desse A com fecha e fecha, para ver o que vem o contexto do A, o que aparece depois dele, eu vejo que o primeiro de fecha e fecha é só o primeiro do fecha. Então, eu vou acabar adicionando essas duas regras com os mesmos tokens do look ahead. Então, esse aqui acaba sendo a resposta dessa transição e mesmo depois e aplicando o fechamento vazio em cima disso. O que falta a gente fazer aqui, certo, é a transição com o Azinho a partir desse estado. Então, fazendo uma transição com o Azinho, certo? Para onde é que a gente vai ir? A gente vai ir com o ponto para depois do Azinho, que é o núcleo que está aparecendo aqui. Só que essa transição, ela carrega consigo o token de look ahead. Então, eu tenho que colocar, por causa disso, o token de look ahead aqui no final, certo? Então, carregando junto esse token de look ahead que aparecia aqui. Percebam bem que, concluído esse processo, eu já fiz para todas as transições possíveis, o meu autômato LA-LR1, ele é idêntico ao autômato LR0, a única diferença é que agora a gente tem tokens de look ahead e, na realidade, esses tokens de look ahead podem ser, então, conjuntos de tokens, né? E esse conjunto de tokens aparecem somente nesses dois casos que a gente ilustrou aqui, certo? Então, isso ilustra a forma da gente construir esse autômato. O resto do processo, por exemplo, a construção da tabela, é exatamente a mesma do que a gente viu até agora, certo? Então, vou fazer aqui o exemplo só para ilustrar. Vou numerar os meus estados, estado 0. Vou usar as mesmas numeração que eu usei ali no nosso autômato LR0. Então, esse aqui é o estado número 2, esse aqui é o estado número 3, esse é o 4, e esse aqui é o estado número 5. Então, ao construir a tabela, eu vou colocar então os estados 0, 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4, 5 e 5. São 6 estados, né? 6 estados. E os meus tokens. Então, abre parênteses, Azinho, fecha parênteses, dólar e o meu Azão. Então, para preencher a tabela, vamos repetir o processo. Então, eu estou no estado 0 com Azão, eu vou para o estado número 1.
Essa aqui vai ser a tabela LA-LR1. Estou no estado 0 com Azinho, eu vou para o estado 2. Estou no estado 0 com abre parênteses, eu vou para o estado 3. O estado 1, que é um estado de aceitação, eu vou fazer essa aceitação somente com o dólar, né? Então, vou colocar aqui aceita na coluna do dólar. O estado número 2, que é esse aqui, é um estado de redução. Eu vou botar um asterisco, uma estrela aqui para a gente preencher depois. O estado número 3 é um estado de empilhamento, que com o abre parênteses, a gente empilha o próprio estado 3. Com o azinho, a gente vai para o estado 2. E com o azão, a gente vai para o estado número 4. O estado 4 também é um estado de empilhamento, que com o fecha parênteses, eu vou para o estado 5. E o estado 5 é um estado de redução. Como é que a gente vai preencher as reduções agora? Então, a gente tem a nossa gramática, eu vou escrever ela aqui, A que leva para A entre parênteses e A que leva para Azinho. Então, essa aqui é a nossa regra número 1 e essa é a regra número 2. No caso do estado 2, que é esse aqui, a gente está usando então a regra número 2. Em quais colunas a gente vai colocar a redução pela regra número 2? Nas colunas do dólar e do fecha parênteses. Então, regra número 2 e regra número 2. Lembrem que enquanto o LR1 ia preencher somente uma das colunas, porque só tem um token de look ahead, e aqui no LA-LR1 a gente pode ter mais de um token de look ahead, certo? Então a gente preenche mais de uma coluna. No caso do estado 5, a gente vai reduzir pela regra número 1 apenas com dólar. Então a gente preenche somente a coluna do dólar aqui com a redução pela regra número 1. E essa aqui é a tabela LA-LR1. A forma da análise, a análise LR, que a gente viu em uma aula específica sobre esse assunto, continua sendo exatamente a mesma, inspirada na tabela ou no autômato, agora, obviamente, considerando os tokens de look ahead. Bom, então isso é essa parte da construção, é um algoritmo que eu concordo com vocês, ela é um pouco informal, mas ele acaba tendo um certo lado assim, inspirado pelo LR1 e considerando também a estrutura do LR0. Bom, para a gente terminar essa videoaula, eu vou passar aqui para os slides, eu proponho então um exercício, certo? Para a gente ilustrar, para a gente, dado uma gramática, perguntar se essa gramática ela é uma gramática LR1 ou se ela é uma gramática LA-LR1. Para fazer esse exemplo, então, eu vou passar aqui para o nosso quadro novamente, e para acelerar um pouco o processo, eu já fiz aqui o desenho do autômato LR1, certo? Então, notem que a gente parte da gramática que apareceu lá no slide, a gente estendeu ela e fez aqui o nosso estado inicial. Inclusive, esqueci de marcar, vou marcar agora com uma flechinha para deixar bem explícito que esse aqui é o estado inicial. Fiz o fechamento vazio do S, adicionei aqui os diferentes itens LR1, carregando aqui, não carregando, mas calculando o primeiro do que vem depois do S, que é sempre o dólar, aqui nesse exemplo. E aí depois fazendo a transição com S para chegar no estado final, a transição com A para chegar nessa situação, e aqui, sendo o E e o F não terminais, eu fiz o fechamento do E e do F, calculando o primeiro do C e do dólar, e o primeiro do D e do dólar para ter aqui o C e o D. Depois eu fiz a transição com o E e depois a transição com o C para chegar nesse item completo, carregando nos dois casos aqui o dólar junto, porque é o token de look ahead. Quando a gente faz transições em LR1, a gente carrega o token de look ahead. Fiz a mesma coisa para o F e depois para essas duas transições aqui, para esses dois itens LR1, S que leva para BFC dólar e S que leva para BED dólar, fiz a transição com D, fiz o fechamento em FE, coloquei aqui, fiz o cálculo do primeiro, do C e do dólar, o primeiro do D e do dólar, para calcular esses tokens de look ahead. E, por fim, eu cheguei, então, nesses outros estados aqui, de maneira muito semelhante à anterior. A diferença que surge aqui, que eu marquei em vermelho e aqui em amarelo, é o que aparece nas transições com E,
Então, a partir desse estado aqui com E, eu vou ir para o F, que tem o ponto depois do E, carregando o token de look ahead, e o E, que leva para E ponto, carregando o token do look ahead D. E desse lado direito aqui, a mesma transição com E, carregando para F, que leva para E ponto com D, e E, que leva para E ponto, o E ponto com token de look ahead C. Então, assim, construímos completamente aí o autômato LR1 e a resposta que a gente dá para a pergunta que a gente fez se é LR1 ou não, a gente responde sim, porque a gente observou aqui que não tem nenhum tipo de conflito. Agora vem a reflexão, então, a respeito se essa gramática é um LA-LR1. Se a gente olhar os pares, eu deixei aqui de maneira bastante simétrica para a gente observar isso, a gente tem esse estado inicial, o núcleo desse estado aqui com esse estado aqui é diferente, porque a gente tem aqui produções com A, aqui produções com B, então esses núcleos são diferentes, então não poderia fazer a mescla deles. E de maneira semelhante, esses estados, 4 estados que tem aqui, os 4 estados que tem no lado direito também não têm o mesmo núcleo. Os únicos que têm o mesmo núcleo são esses marcados em amarelo, que seriam os candidatos, né? Não os candidatos, mas seriam aqueles que a gente colocaria num único estado em LA-LR1. Como é que seria esse estado LA-LR1? A gente teria então uma transição, vou colocar aqui na cor rosa, certo? A gente teria uma transição com o E, certo? Em LA-LR1 para a situação F, que leva para E ponto com o token de look ahead C, e E, que leva para E ponto com o token de look ahead D. Só que esse estado que a gente acabou de criar aqui, fazendo a transição com o E a partir do estado do lado direito, esse aqui, considerando essas duas situações, eu vou levar o ponto para o lado direito do E e vou carregar o token de look ahead na regra do E. Então, vai me fazer adicionar então o token de look ahead, aqui vou trocar de cor, vou botar uma cor um pouco diferente, C aqui. E nesse outro caso aqui de baixo, eu vou carregar o token de look ahead aqui. O que ocorre aqui? Aqui a gente tem em LA-LR1 um conflito reduz-reduz, certo? E por conta disso, essa gramática ela não é LA-LR1. Ela não é. Por quê? Onde é que está o conflito? Eu vou pegar uma outra cor aqui ainda para assinalar isso. Nós podemos perceber que aqui nós temos dois itens completos que indicam redução, indicando redução com C e D, para reduzir isso aqui para F, e com C e D também para reduzir isso aqui para E. Então eu tenho um conflito reduz-reduz duplo aqui, por causa dessa intersecção e dessa intersecção, certo? Então eu não consigo aqui decidir para onde que eu tenho que reduzir. E isso faz com que a gramática não seja LA-LR1. Então notem que, bom, salvo esse pequeno detalhe, o autômato LA-LR1 para essa gramática é praticamente igual ao autômato LR1. Tem conflito ali, concordo, mas a única diferença seria esse estado inicial. O que a gente tem em rosa e azul aqui, se desconsiderar no caso aqui esse estado e esse estado, é muito parecido com o autômato LR0 se a gente fosse construir ele, certo, pessoal? Então com isso a gente conclui essa videoaula. Se ficou alguma dúvida sobre o LA-LR1, por favor, entre em contato aí pelos nossos canais de comunicação no Moodle ou por e-mail, certo? Eu termino por aqui, deixo um grande abraço para vocês e até a próxima.